Bom, estamos dando início a mais um podcast da agência Vision Design. Hoje com informações riquíssimas, muitas informações valiosíssimas para você que é empresário, empreendedor, quer se destacar no ambiente digital. Você precisa ouvir essa pessoa que eu trouxe aqui hoje. Cara, um cara fantástico, um cara fabuloso, veio se destacando muito nesse universo digital. Ele já criou sua própria metodologia. Ele vai falar um pouco dessa metodologia hoje aqui para nós. Então, gente, aliás, antes de apresentar, se você quer gerar lead qualificado, você que já tem uma agência, já tem alguém que faça tráfego pago, olha, não está dando resultado, não está gerando lead qualificado, não estão chegando clientes, não estou convertendo em vendas. Então você assiste esse podcast hoje, porque esse podcast é para você, tá bom? E hoje, nada mais, nada menos do que o Edson Barreto. O Edson Barreto, ele é consultor DBI, o cara é fantástico, ele é especialista em automação, especialista em tráfego pago, e ele vai explicar hoje um pouco do método Eco 6P. Tudo bem, Edson? Prazer. Prazer, Carlos, novamente, né? Sim. Segunda vez aqui. Prazer aí é contribuir com a audiência. A gente vai falar um pouco de geração de lead, né? O desafio, né? Que a gente estava conversando aqui agora, que muitos negócios têm esse desafio, né? E o que falta muitas vezes é método, né? Muitas vezes é método. Pode ser Sim. método. Olha, o Edson, como a gente estava falando aqui nos bastidores agora há pouco, o que acontece? O que eu mais ouço hoje, inclusive hoje ouvi de 3 pessoas de 3 mercados diferentes, Uhum. é o quê? "Olha, eu contratei uma pessoa, que está fazendo tráfego para mim aqui. Só que, olha, tem 50, 60 leads, mas nenhum qualificado. São pessoas que não estão tão interessadas naquele produto ou clicaram por algum motivo, mas que não estão naquele momento, né, de geração de negócios ou que até no momento de conversão aquilo em vendas. Uhum. Então, eu queria que você, aproveitando esse gancho, né, explicasse para nós o que é o método, Eco 6P. Tá, vamos lá. Acho que para a gente responder essa pergunta, né, a gente precisa voltar ali no que eu chamo de base, né? Aí explicando um pouco da metodologia, a metodologia, da onde que ela veio? Quando eu comecei no digital, lá em 2015, eu comecei a estudar muito sobre funil, e aí eu comecei a entrar numa linha de estudar os funis americanos, estratégias americanas. E foi lá, até no último podcast eu falei um pouco disso, né, dessa origem ali, e dali eu fui criando essa metodologia, que eu chamo hoje de Eco 6Ps. E aí é baseado na visão dos americanos, de como que eles fazem as estratégias de marketing digital. Porque a gente que está no digital, a gente sabe, né, boa parte das pessoas sabe que o marketing digital, como a gente usa hoje no Brasil, surgiu lá nos Estados Unidos. E aí, muitas pessoas dizem que os Estados Unidos estão ali 5 anos à frente do Brasil em termos de estratégia, porque lá já avançou o mercado, já está sofisticado. Então, eu venho dessa base. E aí, eu fui estudando, né, as estratégias e fui chegando nessa metodologia, que basicamente a metodologia, elas são 6P, significa 6 pilares. O primeiro pilar é o pilar do posicionamento. E aí a gente vai entrar nesse ponto porque muitas vezes o problema de geração de leads é o posicionamento. Quando eu falo posicionamento, eu quero dizer que é como a pessoa é percebida na internet, para qual público ela quer vender, o nicho, o segmento, e também como que ela se posicionou nos canais digital. Então, qual canal que você vai utilizar? O Instagram, você vai utilizar LinkedIn, vai ter só um site. E isso está dentro desse pilar do posicionamento. É uma parte estratégica. E o que eu falo para as pessoas, se você errou no posicionamento, a tendência é que tudo vai dar errado. Ou você vai ter um resultado muito menor. Aí o pilar 2 da metodologia é a parte de geração de demanda, que é os funis, que eu chamo de funis de resultado rápido. Que é a gente colocar alguns funis de geração de lead, ou geração de clientes de primeira compra. E aí a gente tem esse pilar. E aí o terceiro é transformar esse lead em cliente, que são os processos comerciais. Como que a gente faz para converter esse lead em um cliente? Então aí a metodologia entra nesses pontos também, pegando toda a base dos funis americanos que eu fui adaptando, e depois a gente vai para o pilar 4, que é a parte de audiência. Que você criar audiência, você nutrir essa audiência, que é um outro desafio, a gente vai falar um pouco disso também. Você gera lead, tem até um vídeo que saiu essa semana no meu Instagram, você gera lead e você trabalha o lead não compra, você apaga, né? Se a gente vai olhar na ferramenta de anúncio, às vezes você pagou 10, R$ 50. O que você está fazendo na prática? Está rasgando dinheiro, É. porque você não trabalha e você pode trabalhar com esse pilar da audiência, nutrindo os leads ou trazendo novas pessoas para conhecer o seu negócio, que é uma estratégia, um pilar que a gente trabalha.
E o pilar 5 é a parte de retenção e de revenda, que é reter os clientes, fazer uma boa entrega e vender novamente ou vender coisas mais caras para o cliente. E o sexto pilar é os funis avançados, que são outros funis, depende muito do negócio, mas por exemplo, tem negócio que faz sentido colocar um funil de webinar, né? Uma aula ao vivo que a pessoa pode fazer, uma aula gravada. Então, tem várias estratégias que a gente pode utilizar. Então, ao longo desses 10 anos aí no digital, eu venho estudando vários tipos de funis. E o que eu faço como um consultor, um DBI, é entender o momento do negócio para implementar nos funis. Né? Como a gente estava falando aqui, às vezes o negócio com os três primeiros pilares ali, a parte do posicionamento, a geração de demanda e a conversão de demanda já consegue aumentar as vendas e ter um bom resultado. Mas quando a pessoa vai escalar, aí começa a ter que trabalhar em outros pontos, né? E depende muito do negócio. Sim, Então, ela não pode ignorar, né, é, é, essas etapas. O posicionamento é muito importante. A primeira etapa, você não pode errar na primeira é, etapa, é, né? é. A gente estava falando sobre o avanço da tecnologia, do marketing digital. Até comentei um pouco para a gente que vem lá de 2000 e alguma coisa, pra não entregar a idade. Mas quando nós desenvolvíamos sites na época, a preocupação era qual era a fonte que a gente ia utilizar. Se era uma fonte de leitura rápida, uma fonte serifada, qual era o estilo de texto, se ia ser justificado, alinhado à esquerda, à direita, enfim. Tudo isso, influenciava diretamente no aspecto de geração, né, de lead para o cliente. Porque a única ferramenta que tinha na época era o site, era muito novo. Quando você falava em tráfego hoje, antigamente era o link patrocinado. "Ah, eu preciso ter um link patrocinado, eu preciso ter o Google Ads", e aí depois o tráfego. Então, poxa, olha, a gente ia desenvolver o site, olha, as informações principais precisa estar na área quente, né, naquele triângulozinho e tal. Enfim, qual era o tipo de informação que a gente colocava. Hoje a gente tem uma série de ferramentas que pode ajudar, né, os novos empresários, novos empreendedores que querem se destacar. Depois a gente vai falar quais são os segmentos, né, que tem segmento de clínica saúde, né, que é o Uhum, segmento médico, enfim. Mas eu vejo que o maior problema hoje realmente é essa geração de lead desqualificada. Então, muitas vezes o empresário ele chega na agência já dizendo o que ele precisa, quando na verdade ele está ignorando a primeira etapa, que é o estudo do que exatamente ele necessita. Ele sim, tem uma dor, mas quem vai estudar, quem vai preparar para resolver aquela dor é o profissional de marketing digital, sim. não é? E aí vem essa primeira questão, que é o quê? Esse é o primeiro ponto, que é desse método que eu achei fantástico. Que seria o primeiro ponto seria o posicionamento. Uhum, Quais são ou onde esse cliente precisa estar para ser considerado um bom posicionamento? uhum. Rede social, o site, enfim, eu queria que você abordasse um pouquinho Certo. mais essa primeira Isso é etapa. bem interessante que hoje a gente tem utilizado muito IA para fazer. O que que a gente faz hoje na prática lá nas nossas consultorias? Quando chega um cliente, muitas vezes, né, a maioria dos casos, o cliente ele não tem clareza, e eu faço questão de perguntar, porque a primeira etapa da minha consultoria é fazer um diagnóstico. A gente estava falando sobre isso, né? Você vai no médico, primeiro tem que diagnosticar. Faz o diagnóstico. Muitas vezes, quando eu pergunto para a pessoa, para ter clareza do posicionamento dela, ela não tem clareza, não conhece o concorrente, não conhece o mercado. Então, a gente está fazendo uma coisa que é muito interessante, porque a gente tem utilizado muito IA no nosso processo. A gente faz um processo numa IA que a gente, é o que eu chamo de base, né? A base do marketing, o que que é? É você ter a definição do seu público-alvo, da sua persona, né? O perfil de cliente ideal. Você também definir qual também é o seu ICP, né? Que é o. Eu gosto de separar a persona e a ICP como são ferramentas diferentes, né? Persona, para mim, do jeito que a gente faz lá, é uma visão mais profunda desse cliente ideal, onde a gente vai analisar emoções, dores, dados demográficos. Então, a gente faz essa definição, o nicho também, e aí entender também a parte dos concorrentes. Então, tudo isso a gente trabalha no que eu chamo de base. E aí, o que que a gente faz que é bem interessante? A gente tem uns processos que a gente usa em IA, e um dos processos para a construção de base, o que que a gente faz? A gente usa um processo no IA, que ela faz uma pesquisa de concorrente, e isso eu acho fantástico. A gente fez recentemente para um projeto de odontologia, uns dois, né? Ele entra no site dos concorrentes,
Porque a IA, ela navega na internet, entra em todos os sites dos concorrentes, que a gente direciona lá com prompt, e aí faz toda uma pesquisa de mercado, faz pesquisa em matérias, em jornais, entra em vários portais, e dos concorrentes a gente faz todo um levantamento. Com esse levantamento, a gente tem muito insight do que a gente pode fazer. E dali a gente vai definindo como que é a persona, a gente gosta de criar uma persona que é a visão do dono, né? Porque se você atende, você vende um serviço, um produto, e você tem um bom atendimento, relacionamento com o cliente, você é a melhor pessoa para definir esse perfil de cliente ideal. E até tem uma história que eu conto, né? Que eu fiz uma persona para o meu negócio, eu achei isso, eu me impressionei demais. Eu fiz uma persona pro meu negócio, e aí foi baseada no meu conhecimento. Eu fui escrevendo como que era essa pessoa, né? Um profissional de saúde, coloquei o nome, faturamento, e aí chegou um cliente. E você acredita que o nome, o faturamento era o mesmo? Eu falei, meu, que Nossa! fantástico, era o mesmo nome, a média de idade. Então eu falo para as pessoas, meu, se você quer fazer uma persona, faz também uma versão que é a versão do que você conhece seus clientes. E a gente faz também essa versão que é com IA, que vai fazer essa pesquisa e vai construir esse perfil de cliente ideal. Com base nisso, a gente vai construindo essa base. Aí, dentro dessa pesquisa, você vai entender onde seu concorrente está posicionado. Dependendo do tipo de negócio, a gente já tem uma ideia do que faz sentido. Às vezes, para algum negócio, não tem uma resposta que é padrão para todos, né? Mas pode ser que para alguns negócios, boa parte do negócio, o Instagram faz sentido, mas tem negócio que faz sentido ele estar no LinkedIn ou no YouTube. Então, depende de cada caso, por isso que a gente tem que fazer essa base, né? E é onde a gente vai pesquisar para a gente entender. Muitas vezes o dono ele não sabe, né? As pessoas que querem utilizar o digital, ela muitas vezes ela não sabe responder isso, porque ela tá chegando no digital, mas ela não sabe qual é o melhor canal. E nem sempre é o óbvio, né? As pessoas, a gente tava falando aqui também, né? As pessoas ficam vendo vídeo na internet, e aí pega um corte dali. Hoje tá aquela onda dos vídeos curtos, aí pega um monte de mistura de conteúdo e acha que tem uma resposta. Na verdade, a pessoa tá confusa, ela não sabe o que que é melhor para ela ainda, né? Então, às vezes, precisa de um especialista ou fazer uma pesquisa profunda, né? Sim. Porque muitas vezes é o Instagram, né? Hoje o que a gente mais ouve são os clientes dizendo: "Olha, eu preciso estar em todas as redes sociais". Às vezes, de fato, pode ser que ele precise realmente estar em todas, mas será que ele precisa, ter tanta ação naquela rede? Será que não é melhor ele ter mais ações ali? Ele precisa se posicionar, né, ele precisa ter as redes, ok, mas onde ele pode trabalhar mais e melhor? Qual é a rede que Uhum. vai responder melhor para ele? Né, então, poxa, mas o que eu mais ouço: "Olha, eu preciso estar no Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok", e às vezes não ele nem precisa ter todo esse trabalho. E isso também gera custo, Exato. não é? Então, quanto mais assertivo for, melhor, Sim. não é? E aí vem a grande questão do momento, né? Chegou o grande momento. É o quê? Vou voltar um pouquinho. Na época em que nós criávamos o site e que surgiu, não, poxa, os links patrocinados do Google. Era muito importante, no desenvolvimento do site que ele tivesse uma parte de SEO muito bem feita, Uhum. né, para esses para os empresários, para quem está assistindo. O que é o SEO? O SEO é que a gente diz para o robots do Google o que ele pode ler dentro do site, o que ele tem que ler para considerar como um índice de relevância quando tiver um critério na rank list de classificação na busca. Ok. Então, a parte de SEO precisava estar muito boa, por quê? Depois ela ia participar daquela equaçãozinha que vai dizer qual é o índice de qualidade do site para depois determinar o valor. Não é bem assim, mas é mais ou menos assim, para depois participar dos leilões, enfim. E aí, com hoje, né, com as IAs, com essa nova tecnologia, muita gente, muitas pessoas que trabalham com tráfego ignoram essa parte do SEO, Uhum. né. Ou seja, quem está perdendo dinheiro, quem está perdendo qualificação com isso, é o dono da empresa. Não é? Porque tudo é um contexto, é um conjunto, é uma engrenagem que trabalha toda junta. Ela não dificilmente você vai conseguir trabalhar tendo o melhor resultado somente com o tráfego pago. E aí quando a gente fala, na questão do posicionamento, em que hora chega o tráfego? Ou ele nem está na primeira etapa, ele Uhum. está nas próximas etapas. Certo. Esse ponto, até também pegando um gancho daquilo que você falou do canal, né? Acho que uma recomendação que a gente pode dar assim para o geral, para os empresários, é o seguinte: eu acredito que isso pode servir de base. Se você tem um negócio que você vende localmente, um negócio local, por exemplo, o profissional de saúde se encaixa muito nisso.
né, acaba tendo um negócio local também, né, que tem essa limitação física ali, né. Tem profissional de saúde que atende online e tal, mas se tem um negócio local, ou se você tem um negócio local, faz muito sentido você ter um posicionamento bom no Google, porque as pessoas ainda hoje elas usam o Google, e aí até onde eu sei, é a maior ferramenta de busca. É. Segunda é o YouTube. Então faz sentido você estar no Google de alguma forma, aí usar a estratégia de SEO, ter uma landing page, ter um site, ter ali no Google, mas para a maioria dos negócios também, ter um posicionamento no Instagram. O Facebook, eu vejo que o Facebook ele depende muito do caso. O que eu vejo hoje, né, que o Facebook, ele tende a trazer um lead desqualificado, porque a massa, assim, das pessoas estão ali no Facebook. Então, tanto é que quando você entra no Facebook, ainda tem, como naquela época do Orkut, ou quando surgiu o Facebook também, do pessoal tá mandando indireta pro outro, É, falando de política. Então, tem um público de massa está ali. E dependendo do negócio, se vende mais caro, muitas vezes o Facebook não é o mais indicado. Então, aí já é um critério para a pessoa se basear. Se vende para empresário, para executivo, faz sentido o LinkedIn, faz sentido o YouTube também, né? Porque o pessoal, apesar de estar nessa onda dos vídeos curtos, né? Eu tenho visto de cada vez mais pessoas que quando você faz um conteúdo longo, você consegue atrair clientes melhores. Então, faz sentido o YouTube ter um podcast, né? Porque ajuda sim. a trazer um cliente mais qualificado. Então, já vai se baseando. Para a maioria dos negócios, faz sentido ter o Instagram, ter pelo menos um posicionamento, mas é dependendo dessa pesquisa que você faz, esses critérios, né? Quando a gente fala de ICP, desse ICP, lá dentro é um dos critérios que a gente vai analisar, é também quais são os canais que esse decisor ele está também. Qual canal que ele utiliza? Ele utiliza o blog, ele utiliza o YouTube, porque aí dentro do ICP a gente tem essa definição também. Assim como tem também lá também as perguntas de qualificação, por exemplo, qual o tamanho do negócio da pessoa, qual segmento. E isso também serve de norte para você escolher o canal. Mas em todos os casos eu recomendo ter o Instagram, porque o Instagram é utilizado por muitas pessoas. Se trabalha com um público mais jovem, ou até também faz sentido o público de massa também um TikTok também se posicionar, mas é bem o que você falou, né? Esse ponto eu acredito que é importante a gente destacar, porque é um problema que eu vejo das pessoas. As pessoas querem usar todos os canais, todos os funis. E aí uma coisa que eu ajudo como consultor é entender o seguinte: eu falo para as pessoas, quanto mais funil você tem, mais trabalho de gestão você precisa e via de regra vai ter uma estrutura de custo maior. Então você vai fazer conteúdo no TikTok, tudo tem uma estratégia diferente, então tem que tomar cuidado, né? O que eu faço ali, como estrategista, é ajudar os clientes a entrarem nos canais aos poucos, né? Por exemplo, tem o projeto que está mais avançado ali, a gente tem um posicionamento forte no Instagram, aí agora tá no YouTube, tá crescendo lá para 4.000 inscritos lá no YouTube, então já tá crescendo ali. A gente usa também, talvez as pessoas não saibam disso, mas você pode usar o WhatsApp como um canal de conteúdo. Então a gente É tem as verdade. comunidades do WhatsApp ali. Então aí a gente tá ali no Instagram muito forte, o TikTok também, aí tem o YouTube e tá começando a entrar nos canais. Mas isso aqui é uma estratégia que faz parte do dia a dia que a gente foi estruturando o processo para que não vire uma bagunça ou vire um caos, né? Você tem que cuidar de muito canal, pensar em muita estratégia. A gente tem. Então, isso é importante, né? A gente considerar ali, né? E aí, você tinha feito a pergunta que era fora dessa questão, era Do tráfego onde ele entra dentro onde que entra o tráfego, tá. Então, voltando ali na metodologia do Eco 6Ps, a gente tem esse posicionamento online ali, né, como eu falei, é como que você vai ser percebido pelo seu cliente, para qual cliente você vai aparecer, qual que é a mensagem que você vai aparecer para essa pessoa e qual canal. Digamos que a pessoa ela tá no Instagram, né, e para ela faça sentido o Instagram. Eu falo para as pessoas o seguinte: se você é empresário, né, se você é empresário, de verdade, você não é um influenciador, faz sentido você ter o tráfego pago desde o começo, né? Que as pessoas perguntam, qual o momento de colocar tráfego pago? Desde o começo. Por quê? Porque o tráfego pago, é o que eu falo para as pessoas, é onde você tem um certo controle de para quem você vai aparecer. E aí tudo depende também da estratégia que você está utilizando lá na ferramenta, né? Que a gente está falando. Não basta você ser um apertador de botão, porque hoje na ferramenta, por exemplo, da Meta ali, do Instagram, você entra ali, você aperta o botãozinho azul, pronto, você tá com o anúncio lá, mas não é só sobre isso, né? Mas faz sentido você ter tráfego desde o começo. Se o seu negócio ele tem condição financeira, é ter desde o começo. Mas é tudo aliado a uma estratégia. O que eu sempre falo é o funil, né? Então, olha esses três pilares, né? A gente sempre trabalha esses três pilares.
Posicionamento, a gente olha o posicionamento, onde que você está e como você está aparecendo. E depois, qual que é o seu processo de geração de demanda? Qual que é o seu processo para você gerar lead? Porque é o que você falou ali, né? Do problema do lead desqualificado. Muitas vezes, o problema do lead desqualificado é um erro de posicionamento. Porque se você, concorda, se você tem um posicionamento errado, você vai tender a colocar uma mensagem errada no seu anúncio, e a mensagem errada vai fazer com que você apareça para a pessoa errada. E aí, o próximo passo do seu funil, que é onde você vai filtrar esse lead, que pode ser num anúncio ou numa página, também vai dar errado. Então, por isso que eu falo, eu entro no negócio e eu olho, a pessoa, eu quero lead, eu quero colocar tráfego. Olha, o posicionamento está com problema de posicionamento, precisa ajustar aquilo lá. E depois vem para o próximo passo, que aí a gente construir um funil de geração de demanda. Aí tem vários funis que a gente pode utilizar, né? É interessante também as pessoas terem em mente o conceito que tem se difundido muito no digital, de a gente ter o MQL e o SQL. O MQL é o lead qualificado pelo marketing e o SQL ali pela parte do comercial, que são leads diferentes, né? O que eu falo para os clientes. Você tem um lead de marketing e você tem um lead de comercial, que a gente lá, em termos de CRM, a gente chama de oportunidade, que é uma negociação. Nem todo lead que a gente gera vai se tornar uma oportunidade no comercial, porque ele não passou por um critério de qualificação. E E aí, tudo isso faz parte de um processo, né? tudo é parte de um processo que a gente vai construindo, tem a lógica por trás de tudo. Então aí você percebe que o posicionamento está correto, e aí qual funil que a gente vai utilizar? Aí depende do momento do negócio. O que eu sempre falo para os clientes assim, de consultoria é o seguinte: eu, eu entro num projeto e eu quero pensar a forma mais rápida de vender. Qual que é a forma mais rápida de vender? Por isso que eu chamo no segundo pilar da minha metodologia o funis de resultado rápido. Qual funil que a gente pode gerar resultado mais rápido? Para boa parte do negócio, é a gente tem uma landing page. E aí, na landing page, a gente consegue filtrar. E aí, é entender que a gente tem alguns filtros quando a gente fala de funil. Um filtro é o posicionamento. Eu gosto de falar que o posicionamento também é filtro, porque tem a mensagem. Tem também o anúncio. As pessoas erram muito no anúncio. Então, como você falou, às vezes coloca o sobrinho lá para fazer o tráfego. Aí o sobrinho não entende de comunicação persuasiva, não entende de copywriting, aí coloca qualquer anúncio. Uma vez eu vi de uma cliente de. Era uma psiquiatra, né? E aí ela chegou pra gente lá na consultoria, e aí ela tinha lá um gestor de tráfego. Eu fiquei impressionado, porque eu fui ver, né? Eu sempre me coloco de uma forma que é o seguinte: olha, eu sou um consultor estratégico, então eu vou olhar para o todo aqui. Então tem essa visão de ecossistema e vou olhar para o todo. E aí, se essa pessoa do tráfego ela permitir, eu vou trabalhar junto com ela. Eu não estou aqui para trabalhar contra a agência ou contra o gestor de tráfego, é trabalhar junto porque a gente quer que o seu negócio ele cresça. E aí ela, tá bom, pode falar com ele, também tá aberto a fazer isso, porque nem todo gestor de tráfego ele tá aberto, né? Tem uma ajuda de fora, né, pra gente somar forças, né? E aí eu fui olhar, e aí o que ele tava fazendo era totalmente, na minha visão, totalmente sem sentido, porque ele pegava um conteúdo e ele simplesmente, é o que eu falei, ele apertava o botão impulsionar ali e colocava aquele conteúdo, mas não tinha sentido nenhum, o conteúdo não filtrava. Uhum. Então, posicionamento filtra, depois a comunicação do anúncio. Que aí, dentro do nosso método, a gente usa o copywriting, que é a comunicação persuasiva. Isso aqui filtra. Às vezes você está com lead desqualificado porque a mensagem do seu anúncio não está filtrando a pessoa. E aí, como que você sabe, o Edson, para você filtrar? Aí você volta lá na base. Como que é a persona, como que é o ICP. Porque aí você tem os critérios de qualificação. Quando a gente vai fazer a pesquisa lá com a IA, e também dentro da metodologia de persona que eu uso, a gente tem as palavras-chave que a gente usa, palavra negativa e palavra positiva. Para cada tipo de cliente, vão ter algumas palavras que são mais comuns para um cliente. Por exemplo, um cliente que ele está, sei lá, ele está em um patamar de um negócio que ele tá maior o negócio dele. Ele já vai ter algumas palavras que, se a gente falar no anúncio, vai conectar com aquela pessoa. Então, lá, quando a gente faz a definição do ICP, a gente consegue saber algumas palavras. Por exemplo, se eu falar de começar a vender na internet, quem que a gente vai tender a atrair? Uma pessoa que não está na internet e quer começar a vender. Será que para o seu negócio é o melhor cliente? Né? Um dentista, por exemplo, a gente está trabalhando com dentistas que vendem ticket alto. Será que você falar de dor de dente vai atrair um cliente que quer colocar uma lente de contato? Não. Então, é onde a gente tem que fazer essa pesquisa de base, tem que fazer esse trabalho de casa para a gente entender. Porque aí a gente faz o filtro no anúncio. Aí o terceiro filtro é o destino do anúncio.
Por isso que a gente fala, a gente usa o conceito de funil, porque de fato é um funil, são as etapas. É a landing page, a gente coloca uma landing page. Na landing page, a gente também usa o copywriting para a gente estruturar conectado com a persona e com esse ICP. A gente conecta lá, porque se cai uma pessoa, né? Como eu falei, posicionamento é filtro, comunicação também é filtro. Se cai uma pessoa que não é qualificada na sua landing page, ela já está filtrada. Ela não vai avançar no seu funil e se tornar um lead. Exatamente. E Não te ali gera custo adicional, né? e ali tá um problema. Mas aí, o Edson, gerei aqui, eu consegui acertar no anúncio, consegui acertar na página. Legal. Vai vir lead desqualificado? Vai vir lead desqualificado. E aonde pode estar o problema? Aí, aonde a gente tem a base para a gente saber o posicionamento lá da plataforma de anúncio, para quem você está aparecendo. Que aí você tem um negócio local, para quais regiões você está aparecendo. Também, para qual a idade do público. Também tudo a gente descobre na pesquisa de público. Então, às vezes, tem um problema aqui no posicionamento da plataforma de anúncio. Então a gente vai colocando esses filtros para a gente acertar. E como que é a melhor forma da gente descobrir se está vindo o melhor lead, né? Que aí a gente entra na questão de ter o MQL ali. Aí começa a ter a necessidade de estratégia de CRM, é o que a maioria das pessoas não tem. Como que as pessoas fazem? Elas colocam o tráfego direto para o WhatsApp, tem planilha, ou na maioria dos casos, nos casos que eu vejo, não tem nem planilha, não tem um filtro desse lead. Então, o que acontece? Perde-se muito tempo com as pessoas desqualificadas. Então, você tem o filtro. Aí é onde a gente está organizando, a gente organizou na nossa metodologia, que a gente entrou, né? Então, eu falei aqui do posicionamento, o funil de resultado rápido e o processo de vendas. Quando a gente chega nesse pilar 3, aí a gente começa a trabalhar processo comercial, que a gente começa a separar o pré-venda. É para Aí a gente transformar. começa a fazer o filtro. E aí Começa você a fazer. começa a transformar em oportunidade. É, Começa a virar uma isso. Aí oportunidade. passa um filtro ali. Então, hoje a gente tem utilizado bastante ou IA, funcionário de IA de atendimento para fazer pré-venda, ou automação. Porque aí dentro do ICP, ou pode ser com formulário, ou pode ser com perguntas, a gente descobre se aquele lead ele é qualificado ou não. Então aí você precisa ter esses filtros aí, porque vai vir lead desqualificado? Vai vir, mas aí você precisa ter filtro e aí você começar a utilizar tecnologia para você diminuir o seu gasto de energia para você saber quem é a melhor pessoa. Que funil é o que eu falo também, né? Eu tava falando até numa reunião essa semana com uma vendedora de uns projetos que eu atuo lá como gestor, que funil é jogo de número, mas ele tende a ser um jogo de minoria. Se você coloca 100 pessoas, não significa que 100 pessoas são 100 clientes, é um jogo de minoria. E aí, quando você tem a visão de funil, você vai ajustando o seu funil, as etapas do seu funil, para você filtrar e melhorar o funil. Mas a tendência é sempre ter a minoria ser o qualificado, o seu cliente que vai comprar. E pode ser também que, às vezes, o negócio não tem essa visão de você ter um cliente que comprou, mas é um cliente ruim. Por quê? Não quer dizer que a pessoa comprou que ele é o seu melhor cliente. Então, aí é onde a gente vai ajustando o funil. Mas você percebe que ter a visão de funil muda totalmente porque eu tenho uma visão de etapa. Quando eu estou com um problema no processo, eu não vou lá, o meu problema está no tráfego. Nem sempre o problema está no tráfego. Eu vou fazer o diagnóstico, eu vou olhar essas etapas onde está o erro. Que é como eu falei, muitas vezes o erro está no posicionamento. Às vezes o erro está na comunicação do anúncio. Você tem a comunicação persuasiva, que a gente usa, que a gente chama de copy. Às vezes é na página. É, você fatiando o processo, você identifica com mais agilidade, mais Sim, rapidez, né? E mais exato. eficiência também, onde está um problema dentro daquele processo, Exato. né? Então, se você é um empreendedor e precisa e quer se destacar no mercado, sabe, na internet, no ambiente web, então muitas vezes, olha, presta muita atenção nisso. Muitas vezes você não precisa somente do tráfego pago ou só o tráfego pago. O que a gente recomenda, né? Para você, é você buscar um especialista em marketing digital, que vai olhar para o seu negócio, vai criar um processo e aí, dentro desse processo, claro, tem a questão do tráfego para você gerar. E aí, só essa pequena parte, poxa, desse processo, o posicionamento, o que você vai dar, toda essa etapa do posicionamento já é bastante coisa. Depois disso, poxa, a gente vai falar em trazer os clientes, gerar os anúncios, o tráfego e tal, vai direcionar para onde? Poxa, vamos filtrar, vamos colocar ele dentro do funil, vamos trazer para a landing page, bacana. Depois disso, você gerou um lead, legal. Poxa, vamos partir para a oportunidade.
né? Poxa, gerou uma oportunidade de negócio. Muitas vezes, olha só o tamanho desse processo, entendeu? Criou-se a oportunidade. Então Hum. vamos lá. Quando você chegou a criar uma oportunidade. Muitas vezes, o profissional de marketing parou por aí. Falou: olha, eu gerei o lead, tá Tá aí, aqui, agora é com você. se vira, né? Eu já vi muito profissional, inclusive, hoje, né, conversando com algumas pessoas, me disseram: olha, me geraram aqui, ó, 50 leads, só um deles me perguntou o que eu trabalhava, e de fato era um lead. Então, precisa ter essa preocupação, e essa preocupação vem desde o primeiro momento em que você começou a conversar com essa pessoa, começou a entender melhor, e aí partiu daquela primeira etapa de posicionamento para as outras etapas, até chegar nesse momento da geração de lead. Então, primeiro ponto, lead qualificado para geração de oportunidade. Tá bom, gerou-se a oportunidade. Na sua metodologia, né, no Eco 6P, aliás, depois você também procura, digita lá no Google Eco 6P para você entender um pouco mais, né, para você poder realmente ter sucesso no seu negócio. Se você quer ter sucesso, realmente procura profissionais que tenham um conhecimento, uma bagagem, para que você de fato tenha um melhor desempenho naquilo que você quer. Mas vamos lá. Geramos oportunidade, né? A partir daí, qual é a próxima etapa? Eu sei que você ajuda as Uhum. pessoas, né? Já você parte para quase um growth marketing, né? Sim. E me fala um pouquinho mais sobre essa Tá. etapa. Então, é aquele ponto, né? Eu vou usar sempre o conceito da metodologia, que eu acredito que facilita também para a gente entender que são pilares e são etapas que a gente vai trabalhando. Tá. Aí eu tenho aqui o posicionamento, já ajustei. Aí eu tenho aqui o funil de geração de resultado rápido. Que aí, como eu falei, esse tipo de funil, a gente tem vários funis, tá? A gente tem o funil de recompensa digital, que você pode dar algo gratuito para a pessoa. Você tem um funil, né? Como eu falei que eu venho dessa parte do marketing digital, lá do marketing americano, de venda de infoproduto, tem um conceito lá que a gente chama de tripwire, que você trazer um lead comprador. É uma estratégia mais avançada, ou seja, tem vários funis que a gente pode utilizar dentro desse pilar de funis de geração de demanda. Aí vem para a parte 3 aqui, que é os processos para converter essa demanda. O ideal, né, o que eu tenho feito cada vez mais é fazer o empresário entender que é o seguinte: quando o lead chega no WhatsApp ou no telefone, ele precisa começar a estruturar processo comercial. E aí ele tem clareza disso. Dependendo do caso, em boa parte dos casos vai fazer sentido ele dividir por etapas. A parte de pré-venda, a parte de vendas, né? E a parte de pós-venda. Então, a gente dividindo por essas etapas tem muita clareza, porque o pré-venda, o que que a gente faz a grosso modo? A gente vai fazer o filtro desse lead. É a pré-qualificação. Então, você não definiu a persona, o ICP, você vai fazer um filtro para ver se esse lead que veio do marketing, ele está qualificado. Só o lead qualificado, ele vai para o processo de vendas. Porque se você tem uma equipe de vendas, né, isso eu já vi muitas vezes acontecer, se você joga lead desqualificado, você vai começar a fazer com que seu vendedor ele tenha um problema. Ele trabalhe muito e venda pouco. Então, por isso que é o ideal você ter um processo de pré-venda. Hoje, a gente faz isso através de funcionário de IA. Então, a gente tem lá o conceito de SDR, que é um pré-vendedor. Então, grosso modo, ele vai conversar com a pessoa e vai ver se está dentro do perfil. E aí, ele vai distribuir esse lead para diferentes vendedores ou para diferentes produtos. Se você vende vários produtos, nem todo lead vai comprar um certo produto. Por exemplo, na minha empresa de consultoria, a gente tem vários modelos de consultoria. Mas nem todo mundo está preparado para vir para a minha consultoria mais avançada. Então, quando ele passa nesse processo de pré-venda, aí é onde eu vou diagnosticar, eu vou entender, eu dou uma primeira consultoria para essa pessoa, e aí eu entendo o que faz mais sentido para ela, porque é aquele ponto, né? Às vezes ela chegou querendo tráfego. Tá legal, a gente vai colocar tráfego, mas antes, porque eu falo para as pessoas, tráfego é só uma engrenagem da parte de uma estratégia, é só uma engrenagem. Exatamente. Então, Nossa, como eu falei isso ultimamente. é uma engrenagem só. Se você mexer na engrenagem errada, você tem que mexer olhar a máquina toda ali, tá? Então, às vezes a pessoa chega e aí ela quer fazer, né? Eu falo para a pessoa, eu não tenho agência de tráfego, eu não vendo tráfego. Eu vendo é o funil. Por quê? Tráfego faz parte ali. E aí a gente tem a nossa assessoria de tráfego que cuida ali com a nossa metodologia para implementar isso.
Mas aí a pessoa ela vem com esse ponto ali. Então a gente primeiro vai arrumar a casa, a base, aí a gente coloca o tráfego. Só que aí, como você falou, pô, gerei tráfego, tô gerando lead. E agora? O problema é do empresário? A agência, muitas vezes, depende da agência, ela vai fazer isso, né? Ela vai gerar esse problema para o empresário, ela vai cuidar dos leads. É onde a gente começa a arrumar essa casa ali dos processos comerciais. Fazer um bom processo de filtro ali de pré-venda. Um Então, como eu falei, CRM. pode ser uma IA, né? Você pode colocar uma IA para conversar com a pessoa. Porque a IA, as pessoas têm essa dúvida também. Ué, se eu coloco a IA só quando eu tiver muito volume de lead? Falo, não necessariamente. Se você tem a visão de dividir por pré-venda, venda e pós-venda, o ideal, né? Hoje é muito inteligente se você colocar um IA para fazer pré-venda. Por quê? Muitas vezes o processo de pré-venda é você fazer pergunta para você pré-qualificar. O pré-qualificar que eu digo é para saber se a pessoa está dentro do perfil do seu cliente ideal. Então, fazer esse processo você pode fazer com IA. Por que, que você vai colocar a equipe para ficar gastando energia com um processo que é repetitivo e que você pode colocar uma IA que muitas vezes vai fazer melhor do que um humano, e isso eu vejo na prática, que Mais muitas rápido. vezes faz muito mais rápido, 24 horas por dia, né? A IA fica lá 24 horas por dia, à noite, final de semana, trabalhando, fazendo qualificação, e aí você pode colocar um IA, ou você pode colocar uma automação, que a gente chama de chatbot, que é uma automação também que é pré-programada, para filtrar essa pessoa, porque aí você já vai melhorando o seu funil, né? Então é importante fazer esse processo de qualificação. É onde as pessoas falham também, eu não tenho essa clareza, entendeu? Porque aí gasta muita energia, como você falou, esse empresário, ele está com 50 leads. Imagina, você falando com 50 pessoas, quanto tempo que ele não gastou, quanta energia que ele não gastou mandando mensagem para todas essas pessoas ali. Claro, ele tem que melhorar, olhar, ter a visão de funil para melhorar, mas ele poderia ter economizado tempo ali enquanto vai ajustando o funil, né? Sim. Colocando. Então, é separar por etapas ali, né? É o que a gente faz, né? E aí, como você falou, tem um CRM. O CRM é onde a gente faz a gestão do contato, né? Então, CRM, resumindo, é uma ferramenta de gestão de relacionamento. Então, dentro do CRM, a gente tem um CRM aqui da nossa metodologia agora, né? Que a gente tem a Exospace Builder, que a gente constrói lá os funis lá, e aí tem toda a nossa metodologia de página, de automações lá dentro, que a gente já consegue adiantar muito esse trabalho para o empresário. Aí a gente vai fazer a gestão. Então, vai caindo os leads lá dentro, e aí a gente, dependendo do negócio, tem a automação que faz esse filtro inicial. E aí a pessoa consegue olhar num dashboard ali quem é que está avançando de etapa. E aí você consegue, na palma da mão, né? Porque lá dentro da plataforma, nossa plataforma tem lá o aplicativo, você vai olhar, pô, quantos. Essa semana passada eu estava fazendo uma reunião com uma vendedora de um projeto que eu ajudo, né? E ela estava com dificuldade de entender essa questão, né? Porque para muitas pessoas deveria ser, né? Hoje eu acho que deveria ser, mas não é comum utilizar CRM. As pessoas não conhecem essa ferramenta. É como eu falei, às vezes eu uso a planilha ou não usa nada. E aí é um problema ainda maior. Aí a vendedora, ela estava recebendo o lead ali, mas ela não estava usando a estratégia de CRM, que o CRM também ele é uma estratégia, né? Você separar por essas etapas. E aí, sentei com ela para orientar, olha, a parte de pré-venda, onde a gente tem a pipeline do CRM, o lead ele vai até aqui. Você chegar, fazer o primeiro atendimento e você filtrar o lead, fazer esse processo de qualificação. Tá aqui, você vai marcar como ganho. E aí a gente vai começar a ter uma visão de funis comerciais, se o funil, se a parte de pré-venda, tá bom. Por quê? Quando a gente tem a visão de funil, você vê como que fica mais fácil a gente resolver os problemas. A gente vê que tá com problema não para venda. Pô, eu tô recebendo muito lead e o vendedor, ou o pré-vendedor, ele não tá marcando como ganho. Pô, então tem um problema aqui que não tá vindo lead qualificado, então eu posso olhar ali o tráfego, vou olhar o posicionamento, vou olhar a página, vou voltar. Ou pode ser também um problema nessa etapa de pré-venda, que isso também acontece muito, por isso que hoje eu tenho indicado IA para as pessoas. Por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente falha em seguir processos. E isso é muito comum, falhar em seguir processos. E um dos processos que as pessoas falham é de responder rápido a pessoa ou também de fazer follow-up com a pessoa. Por quê? Às vezes você chegou a um lead qualificado. Você demorou para responder, né? Tem uma pesquisa que mostra que se você passa mais de 5 minutos para você responder uma pessoa, você vai perder pelo menos 80% de chance dessa pessoa avançar depois.
Então, é 5 minutos, é um tempo, você tem que ter uma velocidade de atendimento rápida. Por isso que às vezes é melhor você ter uma automação. Não por causa de volume, mas porque para você dar uma velocidade de atendimento. E aí você tem a questão do follow-up, que a pessoa não te respondendo naquela hora não significa que não é um potencial cliente. É você trabalhar os follow-ups. Então, às vezes, o problema está ali na parte de pré-venda. Que o pré-vendedor não está fazendo o trabalho dele bem feito, não está começando a criar um relacionamento, não está fazendo follow-up e ele vai perdendo. Então a gente começa a olhar esse funil com essa visão do pré-venda para a gente ir melhorando. Aí você percebe que a gente vai fatiando, a gente vai entendendo etapa por etapa, aí dentro da plataforma a gente consegue ter essa visão do dashboard, e aí a gente vai fazendo as melhorias. Eu acho que é essa parte que você falou, eu acho muito importante. Aliás, eu acho uma excelente ferramenta, né, para você poder acompanhar, né, ver como tá a sua campanha, poxa, na palma da mão, igual você falou. Então, hoje um empresário que quer, fala: "Olha, poxa, eu quero contratar o seu serviço, para você criar uma estratégia para minha empresa, para o meu serviço, para o meu tipo de negócio". Então ele já pode contar. Ele conta com o seu serviço, dentro do seu serviço ele já tem uma plataforma onde ele pode acompanhar todo o processo de geração eu posso dizer que seria geração de conversão, porque a gente passou Sim, do lead, né? sim. Eu acho que a gente já pode falar que Consegue seria ter o toda processo. essa clareza, né. E nesse aí e no primeiro momento, porque às vezes para quem está do outro lado, são muitas informações ao mesmo tempo, né. Uhum, E você fala: "Poxa, eu preciso desse trabalho, mas eu não sei como fazer, eu não tenho uma equipe especialista para isso". Então, de repente, olha, eu preciso, dessa metodologia Eco 6P, eu preciso implantar o Eco 6P na minha empresa, e aí, ter o builder, ter toda essa parte de acompanhamento, e além disso, também ter um suporte, né, uhum, no momento do setup, para ela poder configurar, acho que é o pior momento para quem é empreendedor, é o momento de colocar tudo em prática. Você fala: "Poxa, eu sei que eu preciso ter tudo, por onde eu começo", sabe, e às vezes eu não tenho tempo, eu quero contratar um profissional para fazer isso para mim. Eu preciso uhum, ganhar tempo, preciso, sabe, otimizar, depois deixar tudo funcionando, ok. Mas eu uhum. preciso de um profissional como você. Então, como funciona essa etapa? Né? Certo. Para ficar um pouco mais claro pro empreendedor que está do outro lado, ele fala: Uhum. "Poxa, eu preciso te contratar", e como funciona esse processo? Certo. Isso é bem legal que a gente começou a fazer esse ano, né, na nossa plataforma ali, da EcoSpace Builder, que a gente tem essa metodologia, né, que eu venho desenvolvendo ela, né, desde 2015, hoje passa de 10 anos ali trabalhando, aprimorando, aumentando o repertório de estratégias, né, porque o que eu faço ali é conhecer as estratégias, fazê-las funcionar e colocar nos negócios e criar os processos. E aí a gente tem muita coisa documentada ali. E aí tem essa ferramenta, né, que a gente tem a ferramenta e muitos dos nossos processos já estão lá. Então é aquela lógica de CRM, eu já deixei configurado, eu passei lá 2024, o ano trabalhando ali, estruturando tudo ali, para que hoje chegue os negócios e a gente consiga implementar muito mais rápido. Então, como é que funciona na prática? A pessoa, dependendo do momento dela, ela pode contratar a plataforma e a lógica de como que vem configurada a ferramenta já vem para ela. Então, ela pode pegar uma versão da ferramenta já com essa lógica já estruturada, com esses funis lá de CRM já configurados, com a lógica do que eu falei no outro encontro que a gente teve aqui, do tagamento, para a gente saber o comportamento da pessoa, já tem todo o sistema de tag que eu fui desenvolvendo, tem ali configurado para as pessoas. Então ela vem pré-configurada. Quando a pessoa vai fazer, dar um próximo passo, onde ela vai começar a automatizar, a gente tem uma versão que já tem algumas automações essenciais ali, que eu chamo de automação essencial, onde a pessoa tem a opção de contratar a nossa consultoria para a gente implementar. E aí vai por fases, né? Como eu estava falando para você, tem um projeto que eu até me surpreendi, porque eu não estava contando, né? Eu passei o ano passado todo trabalhando em cima disso, né? De melhorar esse método, de automatizar as coisas, de colocar os funis organizados dentro da plataforma ali. E quando eu fui contabilizar, que eu fui olhar, tinha 75 automações em processos. Nossa. E aí, para o empresário, ele pode pensar assim: "Pô, eu vou colocar 75 automações?". Não necessariamente, porque a automação, todas as automações, os funis faz parte de uma fase do negócio. Como eu falei, a gente tem os 3 primeiros pilares. Às vezes, na primeira fase ali de implementação, vai ajustar esses primeiros pilares aqui. Então, a gente vai colocar ali a parte de posicionamento, a gente vai construir ali um processo de
de geração de demanda e um funil ali comercial para a pessoa gerir esse relacionamento com esses leads. Então, isso aí a pessoa ela vai por fases. Nem todo mundo vai usar muitas automações assim, é um projeto mais avançado que a gente vai colocando. E aí tem o que eu chamo de automações essenciais, né? Para quem vende serviço, a gente tem a automação de pré-venda. A automação de pré-venda, o que que ela vai fazer? Esse primeiro contato com o lead, a gente tem a versão de bot, que é uma automação pré-programada, que a gente escreve lá os scripts com base com técnica de vendas, de copywriting ali. E aí o robô ele vai fazer o primeiro contato com a pessoa. Perguntar o nome da pessoa, o objetivo da pessoa e fazer um filtro. Quando a pessoa avança, o próprio robô ele avança ele dentro do CRM para a pessoa ter clareza ali se avançou ou não. Então a gente tem essa automação de pré-venda. Quando a pessoa vende serviço, faz sentido, dependendo do que ela vende, ela fazer um agendamento para ela conversar com a pessoa. Então ela fazer um processo ali ter uma conversa primeiro, por exemplo, na minha consultoria, não dá para a pessoa chegar na minha empresa e comprar a consultoria, ela tem que conversar com alguém primeiro, né? E aí tem que fazer esse diagnóstico. Então aí ela vai fazer um agendamento. O profissional de saúde usa muito isso. Então a gente tem a própria ferramenta, tem um sistema de agenda, a gente coloca a agenda lá, aí a pessoa agenda, aí a gente tem uma outra automação que é um problema também que acontece no pré-venda, que é o comparecimento no agendamento. Aí a gente tem essa automação de comparecimento, que vai lembrar a pessoa por e-mail, por WhatsApp, para a pessoa Nossa, isso é comparecer. fantástico, né? Isso é Porque maravilhoso. a gente perde muito lead que marca e falta. Os médicos têm isso, profissionais de saúde têm isso, ou quem vende serviço também tem esse problema. Então, É uma das dores de cabeça que eu mais ouço. Poxa, olha, marcou, sei lá, tinha 20 pessoas para vir no meu consultório hoje e vieram 2, sabe? E é legal você ter uma automação para isso, para lembrar a pessoa que está do outro lado. porque às vezes a pessoa esquece, né? Esquece. No WhatsApp, de repente, olha, não esqueça, é amanhã e tal, olha, é hoje e tal, estou te É, esperando, sabe? Essas coisas eu acho que funcionam bem. é, Não só nesse segmento, mas para vários outros segmentos. Olha, tá chegando a hora da nossa reunião, sabe? Algo nesse sentido, eu acho que é muito bom faz uma e grande realmente diferença. ajuda muito a não ter mais esse índice alto, né? De pessoas que De marcam falta, é. e não É. vão. E aí é o que eu sempre falo, Carlos, que tem a parte estratégica, tudo é estratégico. Às vezes a pessoa pode tá ouvindo a gente falar, então é só contratar ferramenta e tal. Tem a parte estratégica, porque a mesma forma você pode contratar um gestor de tráfego apertador de botão, que não tem estratégia, não vai funcionar. A ferramenta tá lá, a ferramenta do Google é maravilhosa, do Facebook lá, a Meta também é maravilhosa, mas se não a pessoa não souber operar com estratégia, não vai funcionar. Então tem a parte estratégica, que aí tudo isso é construído de forma estratégica. Então a gente tem essa automação e a gente tem uma automação que entra já na fase e pode ser que na parte de pré-venda a gente também tenha as de follow-up, que é o que eu falei, é onde o ser humano ele falha muitas vezes de follow-up. Quando a pessoa ela comprou, a gente começa as automações de pós-venda. Que aí a gente primeiro tem a automação que a gente faz ali a pesquisa de satisfação, tem automação mais avançada, por exemplo, de indicação, que pede indicação. E as essenciais, então, a de pré-venda, a de comparecimento, tem a de follow-up e tem essa de pós-venda, que é o que eu chamo de se importar. Que é o que eu falo, né, o pilar 5 ali da metodologia é de você fazer a parte de retenção do cliente e revender para ele. Para você reter o cliente, uma das premissas é você se importar com a pessoa. É o básico, Sim, né, de relacionamento, você se importar com a pessoa. E aí a gente coloca na automação, principalmente na área da saúde, isso funciona muito bem. A automação, através de WhatsApp, ela envia mensagem de tempos em tempos para a pessoa, perguntando se a pessoa está bem, se não está. E aí ela, dependendo de como que é o processo de pós-venda da pessoa, vai avançar ali no CRM. Que aí o CRM, né? Lembrando que o CRM é a ferramenta de gestão de relacionamento, é onde você entra e você vê em qual etapa que está o cliente ali, né? Ou o lead. E aí ele vai avançando ali no seu CRM de forma automática. Então, essas automações aqui, para muitos negócios, principalmente para quem vende serviços, essas essenciais, faz muita diferença. E aí é onde tem esse plano inicial da nossa consultoria, que a gente implementa com a plataforma. meu, que consultoria fantástica. Faz todo sentido ter todas essas automações, no meu ponto de vista, acho que de todo mundo, né? Faz todo sentido você ter automações para manter o seu potencial cliente ou o seu cliente ativo ali dentro do seu processo. Eh, e aí também vem o sexto momento, né? Seria o sexto pilar. Então, vou repetir, gente, não esquece. Método Eco 6P.
Cara, fantástico. Se você quer geração de lead qualificado, para com esse negócio, eu só eu preciso só do tráfego, esquece, sabe? Metodologia, precisa ter estratégia. Então, procure um pouco mais, sabe? Digita lá no Google, a gente vai deixar o endereço também aqui na descrição, mas procura um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre o método Eco 6P, tá bom? Bom, vamos para o sexto pilar. Uhum. Aí, o sexto pilar é onde a gente entra com funis mais avançados, né? Funis mais avançados, e aí depende muito do negócio. O que eu faço também como um estrategista, né? É analisar também o que faz sentido para o negócio, porque eu vejo que no digital tem muito isso, né? As pessoas verem um funil, saiu o funil da moda, eu quero utilizar. Por exemplo, no digital é muito comum, né? Para exemplificar aqui, tem um funil de desafio. Que ele é semelhante ali é um pouco parecido com o do Érico Rocha, né, que ficou muito famoso ali, que tem o lançamento, né. E o lançamento também é um tipo de funil avançado, né. Dependendo do caso ali, não faz sentido você aplicar no começo do negócio. Mas tem um desafio, né, que ficou, o pessoal difundiu bastante aí em 2024, ficou muito famoso esse funil, que é basicamente você fazer um desafio com os clientes ali. Se você vende um serviço, faz muito sentido, né. E aí você passa o cliente por um desafio, que aí, via de regra, né, você tem um modelo que você tem uma semana de aula, você faz a aula bem densa, aí você dá pequenas vitórias para o cliente, e aí você tem toda uma estruturação, tem todo um processo que é mais complexo. Então, aí quando a gente tem esse funil, que é só um exemplo aqui, esse funil ele é complexo para você executar. E aí o que eu via, e antigamente, quando eu não tinha essa noção, eu falhava nesse ponto também. Porque eu achava que todo funil servia para todo negócio, todo funil digital. Hum. E aí, o que que eu me deparava? Pô, às vezes eu chegava para um profissional de saúde, né, que eu trabalho muito forte com profissional de saúde nos últimos 6 anos, e queria implementar um funil que funcionava muito bem, por exemplo, o funil de webinar. É um funil muito poderoso para você vender ticket alto. E aí você vender com esforço menor, porque aí, por exemplo, na minha consultoria, tem uma forma da pessoa comprar, ela vai conversar comigo ou com alguém da equipe, fazer um diagnóstico, porque é o que eu falo, é semelhante a um médico. Você não vai chegar com um médico e falar para o médico, ó, me dá um remédio aqui que eu sei que eu tenho. Geralmente as pessoas não sabem. Nossa. Passa pelo diagnóstico, aí conversa, e depois a gente monta um plano e passa esse planejamento para a pessoa. Então, se a gente for escalar esse processo, ele é um pouco mais trabalhoso, a gente vai ter que aumentar a equipe e tal. E aí a gente tem um funil de webinário, que é um bom exemplo. Com webinário, essa primeira etapa aqui, a gente consegue deixar ele semi-automático. Dependendo de como que você faz o webinário, você pode deixar ele no automático. Uma apresentação que passa, porque essa parte do que eu faço na minha consultoria, eu dou uma consultoria gratuita para a pessoa. E aí eu explico alguns conceitos para a pessoa, eu passo uma visão do que ela pode fazer. Então ela sai dessa conversa comigo já tendo uma noção do que ela pode fazer no digital para o negócio dela. Só que aí, um webinário, a grosso modo, o que que ele faz? Eu tenho isso aí gravado e a pessoa consegue ter essa visão. Então é uma estratégia muito boa, e a gente usa com a área da saúde, usa, mas nem todo profissional tem habilidade para fazer isso. Se comunicar em vídeo, a pessoa quando vai se comunicar em vídeo, ela trava, precisa desenvolver. Eu acredito que a maioria das pessoas consegue, mas precisa de um tempo para desenvolver essa habilidade, a técnica de comunicação ali com câmera. Então, assim, para as pessoas entenderem que nem todo funil vai servir para ela, ou pode não servir para ela no momento dela, porque um webinário hoje, dependendo de como você vai fazer, ele é um investimento um pouco mais alto para você fazer. Você vai ter que construir página, e-mail, estrutura persuasiva, que aí vai vir um copyright, que é um trabalho que eu faço também de escrever ali, como que vai ser a apresentação, a palestra. Então, é um pouco mais complexo. Então, nessa parte dos funis avançados, é onde a gente vai ver qual funil faz mais sentido para a empresa e vai começar a implementar. Eu vou dar exemplo aqui com um profissional ali da saúde e nutrologia, que eu falei um pouco dele aqui. A gente tem alguns funis avançados, né? Vou citar aqui, sem aprofundar muito, por causa para não ficar muito longo e até complexo para as pessoas. Mas a gente tem o que a gente pode considerar de um funil avançado é o Tripwire. Né? Por exemplo, é um funil que serve para você gerar um lead, só que um lead pagador. Isso tem um valor muito grande. Então, o Tripwire basicamente é você pegar um produto barato, né? Não precisa ser barato no sentido de ser um produto ruim, tá? Porque às vezes as pessoas confundem barato com ruim. Não é sobre ser um produto ruim ou qualquer produto, mas um produto que você consegue vender ele barato, né? Você não vai ter um custo com ele. Por exemplo, no digital a gente usa muito infoproduto, né? Então, para esse médico,
que a gente tem ali? A gente tem um produto que a gente chama de desafio, são as aulas ali de 14 dias, que aí o médico ele ensina um método que ele passa para os pacientes pro paciente ele conseguir fazer um protocolo ali que vai cuidar ali do paciente. E aí a gente vende esse produto, então um produto que tem uma entrega muito boa, ajuda a pessoa, mas a gente vende de forma barata. Por que é barato? Porque foi muito rápido para criar esse produto. Foi, eu acho que uns 7 dias para criar. Teve a parte de concepção, onde eu pensei na ideia, fiz a pesquisa, e aí a gente construiu lá, né? E aí, com base no conhecimento dele, mas para ele gravar foi no máximo 7 dias, e hoje está gravado, ele não tem custo para entregar. Então ele consegue vender barato. Então, assim, para a pessoa que tem um negócio físico, às vezes ela vai vender algum tipo de produto, ela pode pegar algum produto que ela tenha, que ela consegue ter uma margem menor e ela consegue vender barato esse produto. Então, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que ela consegue vender. E aí, isso é uma estratégia de funil avançado. Por quê? Você faz o cliente pagar primeiro, né? No caso dele, tem um produto que hoje a gente tá testando ele é R$ 17. Então, a pessoa compra. Quando a pessoa compra, aí ela vai entrar naquele processo ali de comprar o serviço do médico, comprar uma consulta, comprar um plano de acompanhamento. Mas o melhor tipo de lead é o lead que te pagou. Então é uma É, estratégia avançada, você entende? Mas nem todo negócio vai implementar essa estratégia ou não vai implementar no começo. Que aí precisa do estrategista para entender, ó, agora é o momento da gente implementar. Aí no caso dele, a gente tem funil de webinário, tem funil de aula gratuita, tem a comunidade no WhatsApp. Então são vários funis e hoje a gente tem vários funis. Quando a pessoa ela entra dentro da estrutura lá que a gente criou, a pessoa ela vai ser nutrida de várias formas para ela comprar ou ela indicar, então a gente vai trabalhando. Então são estratégias mais avançadas, né, para a nossa, escala. é fantástico. Então, se hoje, para você que é empreendedor, quer se destacar, quer realmente fazer com que o seu negócio cresça, que dê, sabe, mais volume, tenha mais vendas, sabe, seja de serviço, seja de produtos, enfim, você precisa de um especialista, entendeu? Então, é aí é que vem o grande ponto. Você precisa do método Eco 6P. Entendeu? Tendo este método, você vai conseguir, sabe, alcançar os seus objetivos com muito mais facilidade, mais agilidade. Você consegue acompanhar através do Eco 6P Builder, Uhum. você consegue acompanhar todo o processo e ainda ter, você pode contratar a consultoria, não é isso? Você contrata essa consultoria para você poder lançar o seu produto, lançar a sua estratégia e atrair mais resultados, não é Sim, isso? sim, é E, muito importante, né. e me fala um pouco agora, né, para as pessoas que querem, olha, eu quero contratar o seu método, eu quero o seu serviço, como eu faço para te encontrar, como eu faço para acessar o seu site, enfim, para ter uma reunião com você, porque eu quero te passar tudo, todo o meu cenário para você entender. Certo. Aí a pessoa ela pode eu tenho 2 Instagrams, eu tenho um trabalho muito forte aí nos últimos 6 anos com a área da saúde, então eu ajudo profissional de saúde, médico, hoje a gente está trabalhando também com dentista, fisioterapeuta, psicólogo, então eu tenho lá um Instagram, né, que é @marketingmédico_edson. Então a pessoa digitar ali, né, com uma como que chama? O underline ali, né? O Edson, Marketing Médico Edson. Ela vai encontrar lá, eu tô com uma foto ali azul, e tem um outro Instagram que é o Edson TW, que aí eu falo mais de outros tipo, para outros tipos de negócio. Quem quer vender infoproduto, quem quer vender serviço também, né? Aí a pessoa pode me chamar lá no Instagram, vai ver alguns conteúdos também, que eu dou algumas dicas também, inclusive pode ajudar a pessoa. Eu falo bastante, ela tem falado bastante de IA, né? Que a gente tá falando de IA. Eu tenho falado bastante disso, porque a gente usa muito processo lá de IA, porque muitas coisas que a gente usava antigamente, que era manual, eu transformei em prompt. Por exemplo, essa parte da base, pô, antes às vezes eu levava 10, 15 horas para fazer essa construção de base. Hoje a gente consegue fazer em 2 horas. Então você imagina, às vezes o empresário ele olha, pô, eu fazer toda essa pesquisa vai demorar muito, é caro. Meu, dependendo do processo que você sabe utilizar com o IA, a gente reduziu muito o esforço para fazer essa base. Então a gente traz tudo, a IA entra lá no site, vai fazer a pesquisa. E eu tenho falado bastante disso, tenho falado cada vez mais de IA, porque nos negócios tem feito muita diferença tanto na parte de marketing,
na parte de vendas, na parte de gestão, você usar IA, e eu tenho difundido isso muito hoje, porque eu vejo que ajuda os nossos clientes, né, usar IA, e aí a gente tem ajudado as equipes a utilizar IA, né? Tem um caso que eu posso contar aqui do profissional da saúde, que ele começou a usar IA e surpreende tanto eu quanto ele lá, que eu tô ajudando ele como gestor e estrategista ali, meu, IA, então tenho falado bastante disso. Mas aí a pessoa pode me encontrar nesses dois Instagrams, ou o Edson TW, né, o T e o W, ou o Marketing Médico Edson, que são os dois Instagrams que eu tenho ali, que é divulgado ali, eu fazendo conteúdo para ajudar a galera, né, para ter mais consciência. Meu, show de bola. Muito bacana esse nosso bate-papo. A gente está chegando ao final aqui. Eu queria te agradecer muito por ter vindo, participado, por ter, meu, esclarecido e colocado 500 ideias aqui, ter falado desse projeto do método Eco 6P, que eu achei maravilhoso, é um método fantástico, achei, meu, espetacular. Já conhecia um pouquinho da plataforma, então falei, cara, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam saber que elas precisam ter estratégia, precisa ter método, sabe? Elas precisam entender que a solução não é só, "Ó, poxa, eu preciso do tráfego. Não, não, não. Gente, calma. Você precisa ter estratégia. Então, eu Exato. queria te agradecer muito por ter vindo. Espero que você venha mais vezes também. E, enfim, tá aí. O Edson Barreto, esse é o homem. Obrigado, Edson. Prazer, Carlos. Prazer. Quando precisar, é só chamar a gente para ajudar o pessoal a ter mais consciência, né, dessa parte estratégica, né? Porque tá cada vez mais fácil utilizar o digital para vender, né? Mas embora seja fácil, né? Porque como eu tô falando assim, eu falei das IAs, tem IA, é muito mais fácil executar. Hoje a gente executa coisas que demorava horas, a gente conseguiu reduzir às vezes tempo para minuto, né? Por exemplo, para escrever um anúncio, a gente tem uma IA que a gente usa lá, meu, ela escreve o anúncio e fica muito bom. Aí tem que dar uma lapidada ali no anúncio, mas tá muito mais fácil. Mas o que tá faltando? Visão estratégica das pessoas. Porque assim, você tem IA, você tem as melhores ferramentas. Você tem lá EcoSpace Builder para colocar os funis, estruturar o marketing, vendas ali, mas se não tiver estratégia por trás, não adianta. Não adianta. Então, a gente pode fazer mais episódios aí para conscientizar o pessoal da visão estratégica. É um prazer aqui estar com você sempre e pode contar comigo. Obrigado. Gente, obrigado. Meu conteúdo riquíssimo. Espero que possa te ajudar. Qualquer dúvida, entra em contato com o Edson, ele vai esclarecer para você, vai te ajudar e bora crescer para cima. Obrigado, gente.